Olá, minha gente, muito boa tarde, boa noite, bom dia para quem for assistir depois essa gravação. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui, ó, sabe aquela mesa de cafezinho mineiro que você senta, bota um café, uma tigela de pão de queijo, senão não é Minas Gerais, e solta uma prosa boa? É desse tipo hoje a live, não é? Nós juntamos amigos queridos, corações dedicados a uma busca interna dentro dessa temática. Nós estamos aí num movimento que é nosso, que nós vamos partilhar com vocês desse campo. Então, essa live foi pensada, sentida como um bate-papo espontâneo entre amigos aí em torno do tema do autodescobrimento, tá bom? Então, querida Suzana, querido Roberto, bem-vindos. Primeiras mulheres, claro. Obrigada, Andrei. Olá, Roberto. Olá para todos. É muito bom estar aqui. Isso já é uma ideia que a gente tinha há algum tempo. Já tinha conversado com o Andrei sobre isso há muito tempo atrás, não sei se ele se lembra. E aí ele resgatou mais recentemente, falou: vamos fazer esse bate-papo informal. Então, estamos aí, vamos ver o que sai, sem nenhum script. Boa tarde para todo mundo, boa noite, bom dia, dependendo do horário. É sempre bom estar junto com amigos. Mas, Suzana, eu quero café e eu quero pão de queijo. Pois é, ele foi falando, eu falei assim, vou fazer uma mentalização aqui para ver se materializa aqui na minha mesa, né? Porque vou ficar assim, só no desejo. Quer ver que o Ney vai colocar para ele ali café e pão de queijo. Nós dois Ney vamos é ficar capaz de fazer isso mesmo, viu? E a gente vai ficar na invejinha. É isso. Gente, vocês que estão nos acompanhando aí, podem interagir conosco através do chat. Hoje a gente vai fazer um bate-papo espontâneo, então a gente vai interagir com vocês, conversar, responder perguntas, etc, né? Suzana, de onde você tirou esse título, mulher? Descascando a cebola, porque isso é dela, tá, gente? Pois é. Então, quando a gente pensou em fazer, né, Andrei me mandou uma mensagem, que título a gente coloca? E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi descascar a cebola, porque descascando a cebola a gente vai tirando as camadas e vai chorando, né? E o processo de autodescobrimento é mais ou menos isso. A gente vai tirando as camadas, vai chorando, mas como a cebola tem essa característica especial, ela vai também, o processo vai temperando a nossa vida e dando gosto ao nosso viver. Então eu gosto muito dessa imagem e falei, não, vamos com descascando a cebola. Eu adorei, porque cebola tem níveis, né, gente? É uma metáfora que geralmente eu costumo utilizar também nos meus cursos com os alunos. Gente, calma. Quando você acha que você já trabalhou uma coisa, tem um nível abaixo que é igualzinho, que cebola é assim, né? Você tira uma casca, você olha para de baixo, tá igual a de cima. Você fala, não é possível, mais uma. E tira mais uma. Acontece que quanto mais casca você tira dessa cebola, mais perto do centro tá. Chega uma hora que não tem casca mais para tirar. Aí eu já jogo a primeira provocação para vocês, né? Será que no tema do autodescobrimento chega alguma hora que não tem mais casca para tirar? O que você acha, Roberto? Você que é entendido das coisas. Eu acho que a gente tem uma impressão de que, num determinado momento, a gente vai ter o conhecimento do todo. Né? Que a gente vai chegar num centro e vai estar resolvido. Né? Mas eu fico pensando que, da mesma forma que descascar a cebola, quando abre, tem algo a mais, eu acho que, se nós somos a semelhança, né, do Criador, as nossas potencialidades elas caminham de certa forma que eu não sei se a gente pode fazer essa comparação, porque isso fica muito fechado no espaço-tempo como nós entendemos.
Então, eu acho que não é porque eu vou descobrir coisas novas, mas talvez eu vou ampliar as coisas que estão na minha vida, eu vou perceber maiores situações. E, às vezes, também eu fico vendo, a gente fala de experiência para o autodescobrimento, mas a experiência para o autodescobrimento, eu acho que, de vez em quando, a gente entra num buraco negro, entra numa nova dimensão, e ali tem uma nova caminhada com uma estrutura diferente, com um contexto diferente. Essa é uma ideia que me vem muitas vezes, né? Eu acho que a gente fica pensando, essas ideias vieram para mim dessa coisa assim. Um dia você vai ver Deus, você vai sentir Deus, né? A gente é tão atrevido nessa coisa. Mas você Eu está acho falando que aí, Roberto, eu estou aqui exatamente pensando numa fala que você sempre, eu aprendi isso com você, você sempre falou isso. Será que esse nosso desejo, né, de chegar no centro e não ter mais o que conhecer, não é o nosso anseio de ser Deus, nosso anseio de tomar o lugar do Pai, né? isso. A arrogância interna da criatura, porque no fundo não tem, né? Quanto mais a gente amplia, mais aumenta o horizonte de contato com o desconhecido. Então, Acho importante lembrar que descascar a cebola não a gente vai atrás do que está por baixo, que são algumas vezes dores, traumas, histórias, mas também potencialidades, né? Então é uma analogia que é boa, mas tem seus limites. Quando você descasca uma cebola, você chora porque arde teus olhos, né? Mas às vezes o choro no processo do autodescobrimento também é um choro de emoção, de transformação, de descobrimento, de coisas boas também. Não é só. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente ressaltar. E as potencialidades do espírito, quem sabe dizer, né? Quais são e qual a extensão delas? Eu fiquei me lembrando, Suzana, alguns dias atrás, no trabalho de consultoria que eu faço, eu dei uma atividade para os gestores com os quais eu trabalho, estava trabalhando perspectiva e foco. Então, a atividade, eu dei uma folha em branco que tinha um pequeno círculo no centro da folha. E, sem dizer muita coisa, eu pedi eles para escreverem sobre aquilo que eles estavam vendo. Então, eles começaram a escrever sobre a mancha, escrever, interpretar a mancha, essas coisas todas. E, quando terminou, eu virei para eles e falei assim, olha, normalmente a gente olha e vê a mancha, mas o branco da folha é muito maior, tem muito mais coisa. Então, às vezes, essa lembrança sua é muito importante, porque a gente acha que a gente está caminhando para o centro, mas a gente não viu, a gente descascou a cebola, mas a gente não viu o contexto externo da cebola, as coisas que estão na vida. E nós, quando falamos muito nesse descascar, a gente também fala muito nas coisas negativas, nas nossas dificuldades, nas nossas barreiras. Mas eu acho que cada potencialidade que a gente for descobrindo, isso vai ampliar a vida. E é como eu disse, nós vamos entrar num buraco negro e vamos entrar numa dimensão diferente, porque eu acho que o que a gente entende, por exemplo, o que seja o ser humano, o que seja o espírito, é muito pobre. É uma questão muito pobre, porque é uma leitura materializada da vida. Né? E quando a gente fala, por exemplo, de problemas humanos, a gente tem umas coisas aí meio definidas, abuso, os traumas, isso, aquilo, outro, mas nós temos outros problemas e que, às vezes, não são problemas diante de uma coisa ruim, mas é problema diante de um desafio de crescimento. Né? Eu não tenho só descobrir porque eu estou com dificuldades hoje,
porque eu tenho um trauma de vida que eu não resolvi. Eu, às vezes, vou pegar algo na minha vida que vai me transformar, fazer eu pensar em outra coisa, em outra situação, em outra perspectiva da vida, né? O foco da cebola é muito interessante, mas ele é muito voltado para o passado, né? E, às vezes, o que a gente precisa, nesse autodescobrimento, é também se voltar para o futuro, né? E aí vem as loucuras, nós três conhecemos o Dr. Jader, de se prospectar para o futuro, se encontrar, buscar suas potencialidades no futuro, vivenciá-las de alguma forma para vencer dificuldades nesse momento. Então, eu acho que a coisa é muito mais complexa nesse autodescobrimento do que simplesmente descobrir assim, o que eu fui, né? Mas quais são, na verdade, potencialidades que estão me chamando e que eu não vejo e que vão me transformar de uma maneira muito grande. Uma das coisas que as pessoas me perguntam muito, acho que a gente fez uma boa introdução aí nesses 10 minutos iniciais, mas uma das coisas que as pessoas me perguntam muito, porque fala-se muito, né, em autodescobrimento, nas nossas palestras, nos nossos trabalhos profissionais também, gente, como faz isso? Por onde que eu começo? Aí eu pergunto a vocês, não tanto teoricamente, mas na sua vida diária, por onde você começa? Uhum. Ótima pergunta. É diferente falar... É melhor fazer do que responder. Vai, você responde. Mas tem duas respostas diferentes a essa pergunta. Uma é por onde eu começo hoje, que já é uma resposta depois de uma caminhada longa, e outra é como comecei lá atrás. Então, como comecei lá atrás foi encarando as minhas angústias, encarando os meus desconfortos mais intensos. Né? Eu acho que o processo do autoconhecimento começa em a gente dar nome para os sentimentos, reconhecer o que a gente está sentindo, saber falar. Porque a maioria das pessoas, quando a gente pergunta o que você sente, fala muito superficial sobre isso. Eu sinto mal-estar. Mal-estar é sensação, mas o que você sente? Não, eu sinto angústia. Angústia também é sensação. Qual é a emoção? Às vezes as pessoas têm dificuldade até de falar do nome da emoção. Quanto mais falar o sentimento que está por detrás ou o padrão emocional. Então, eu comecei tentando dar nome para aquilo que eu sentia, que me desconfortava, ou para as coisas habituais que eu... Ih, o Roberto caiu. Caiu, Ele volta. Ou para as coisas habituais que aconteciam comigo, né? E aí, a minha sensação, Suzana, naquela época, era uma sensação muito, muito gostosa e muito interessante. Era a sensação de que... Voltou. Caiu aqui a internet. Tá bom. Era a sensação de que um alívio profundo e uma sensação de quem abre uma panela de pressão pela válvula, né? Não de uma vez para não explodir, mas pela válvula e permita aquela pressão esvaziar. Eu lembro muitas vezes quando eu consegui denominar o que senti. E para conseguir fazer isso, eu muitas vezes tive que conversar com amigos, tive que inspirar em palestras como essa, tive que ler livros, tive que fazer psicoterapia, etc. Então, lá atrás, foi começando a denominar. Hoje que eu já tenho consciência de alguns dos meus padrões, dos meus comportamentos, do meu jeito de interpretar a vida, quando eu estou sentindo ou pensando alguma coisa, ou vivendo, ou quando algo me afeta e eu me sinto emocionalmente mexido com aquilo, então eu acalmo, eu paro e me dou tempo para aquilo assentar no corpo e dentro de mim. E eu me pergunto, o que eu preciso diante disso que está acontecendo? E aí é uma coisa que no meu autoconhecimento eu percebi com muita clareza em mim, mas eu acho que é universal. Sempre dar um tempo antes de agir na impulsividade. Como eu sempre fui muito impulsivo e hiperativo, então isso para mim é fácil perceber. Muito. Né? Sempre foi muito fácil perceber isso em mim. Então hoje, na hora que a coisa vem,
assim, é igual um vulcão, e eu paro e falo assim, peraí, se eu estou precisando agir com tanta intensidade, realmente não é alguma coisa que requer uma ação imediata, o que está atuando aqui, né? É por aí. Obrigado. Nem não trouxe café, não, mas trouxe água, tá? Eu estou ouvindo o Andrei, há uma meia hora atrás eu coloquei lá no meu Instagram um versículo de Tiago, que foi a base da lição que eu li de manhã. Todas as manhãs eu leio uma página de Emmanuel e reflito na minha vida, então é alguma coisa que eu já estou colocando aí. E a frase eu coloquei porque um dia eu preciso aprender essa frase, que ela diz assim, né? Que a gente deve ser apto a ouvir, tardio para falar e tardio para irar, né? Então, a gente tem que ter, aprender a ouvir, a aprender a escutar as coisas na vida da gente, do outro, mas eu queria complicar um pouquinho essa sua a colocação aí, porque o Andrei foi muito bom, que ele colocou didaticamente como é que a gente faz as coisas. Mas eu estava pensando aqui, eu acho que eu vim para cá para poder ficar cutucando as coisas que vêm na minha cabeça, né? E aí você estava assim, como é que faz esse autodescobrimento? Aí eu fiquei pensando numa coisa que caminha muito na minha vida, que é a minha experiência mediúnica. Que ela veio, e eu não sabia o que era, que ela acontece, e tem hora que eu não sei nem entendo o que acontece com ela, e que à medida em que eu acho que eu entendo alguma coisa, algo acontece a mais e que eu descubro que eu não sei nada sobre ela. Eu não estou falando sobre o contexto teórico da coisa, mas a minha experiência em si. Isso então, você vai fazer 50 anos de mediunidade, né? Estou fazendo 50 anos de mediunidade esse ano. Então, o que eu fico pensando é o seguinte, quando você faz essa pergunta, isso que o Andrei colocou é o que a gente tenta fazer no dia a dia. Mas aí eu fico pensando que tem coisas que elas não têm receita, não, elas vão acontecendo na vida da gente, né? Tem hora que algo bate, é aquilo que se fala que é um insight, né? Não é só um insight de algo que eu coloquei para fora, mas uma situação, algo pequeno que eu vejo que acontece na minha caminhada e que aquilo me abre um campo de percepção muito grande na vida. Então, eu acho que tem realmente assim as minhas reflexões. Isso que o Andrei falou de emoção é muito importante. Andrei, quando eu comecei a trabalhar com a consultoria, um pessoal diferenciado, muitos deles não sabiam designar nenhum tipo de emoção que eles tinham. Então, parece que é uma coisa óbvia, porque nós, por exemplo, nós dois trabalhamos, Suzana também trabalha com isso o tempo todo, mesmo que não seja só profissionalmente, a gente acha que é tranquilo, tá aí ansiedade, tristeza, alegria. Tem gente que não sabe nem o que é emoção na vida. Então, esse caminho da construção do que as coisas que eu sinto, que eu penso, é um passo. Mas eu acho que o autodescobrimento ele é um exercício que vai se ampliando no dia a dia e fica bem complexo. Mas é aquela faca de dois gumes, né? Se é complexo ir no autodescobrimento, é impossível caminhar sem ele, porque você vai se emaranhar e projetar completamente, né? Ou se deixar conduzir ou viver a inconsciência do impulso enfim. Então é um processo que, com toda dificuldade ou com todo desafio que tem,
ele precisa acontecer, mas também é prazeroso, né, gente? É uma alegria você... Eu ia falar isso, estou lendo aqui os comentários também, e alguém comentou que é o mais difícil, alguém disse que começou aos 5 anos. Para mim, começou tarde, porque quando a gente fala em autodescobrimento, estou falando de um processo mais consciente, né? Claro que a gente está aí sendo saculejado pela vida, e muitas vezes a gente vai aprendendo as coisas meio que assim, né? Na cacetada, digamos assim, né? Que a vida vai dando na gente, vai saculejando, não vai deixando muita opção. Mas um processo de autodescobrimento consciente tem que começar pela alfabetização do sentimento, né? E que foi o que vocês dois falaram. Então, para mim, por exemplo, quando eu comecei a minha relação com Sherry, que é psicóloga, foi ali, tem agora há 20 anos atrás, que eu comecei a aprender a dar nome aos sentimentos, que também, para mim, eu acho que é a primeira etapa de qualquer processo de autodescobrimento. E como eu faço, muito relacionado com o que Andrei estava falando, principalmente nos momentos difíceis das relações, das dificuldades, toda vez que eu tenho um sentimento difícil, mas às vezes não é só isso, às vezes eu estou me sentindo excessivamente cansada, né? Então, sintomas que a gente vai aprendendo a educar o nosso olhar, a nossa atenção para o nosso próprio ser, para a nossa vida de relações, para o nosso estado de alma. E nessa observação, aliando a essa observação, a alfabetização dos sentimentos, começar a apreciar, a ter uma apreciação, não é um masoquismo, mas é ver em todas esses instantes possibilidades de aprendizado e de crescimento e buscar capitalizar. Então, utilizar essas emoções e esses sentimentos e buscar entender, descascando a cebola, o que está por trás daquela camada sintomática que a gente está observando. Então, na minha vida, eu faço muito isso. E, no momento em que eu observo, eu registro, eu tenho curiosidade, eu questiono, e quando a gente se coloca nessa posição mental de curiosidade e nutre essa curiosidade, o que acontece? No próprio dia a dia, vai haver momentos, vai haver sentimentos, vão haver pensamentos que vão começar a pipocar, porque você se abriu psiquicamente, emocionalmente, para aquela experiência, né? Então, às vezes, estou caminhando o cachorro de manhã, ou às vezes vejo alguma coisa, às vezes uma oração, um momento de silêncio, aí vem aquela onda de sentimento, aquela onda de tristeza, ou um insight, e aí começam a vir as respostas de dentro da alma. Então, gosto de pensar nesse processo assim, que é uma coisa que a gente vai adotando, é um treinamento, a gente vai se tornando melhor pelos estudos, falando aí de sentimento, de emoção. Então, por exemplo, livros como o livro do Marlon, que é um livro todo falando sobre emoções, uma Brené Brown aqui nos Estados Unidos, com o Atlas do Coração, falando, explicando as diferenças das emoções. Esse entendimento ele é muito rico, porque vai ajudando a gente também. Eu não sabia, por exemplo, até 20 anos atrás, que eu sentia muita raiva, que eu tive muita raiva, porque eu não fui apresentada à raiva. A raiva não era um sentimento permitido, não era um sentimento bom de se ter, e ela traz tanta informação sobre a gente, né? Então, eu acho que essa alfabetização, esse entendimento dos sentimentos, ele é realmente chave para o processo. Agora, te escutando, né, Suzana, eu acho que tem um passo anterior a isso no autodescobrimento, que é disponibilidade. Uhum. Porque muita gente não faz esse caminho porque não tem disponibilidade para fazer isso, né? Nega toda essa situação,
acha que não precisa disso. Então, enquanto a pessoa acha que ela está bem, que tudo que ela faz está certo e que ela é dona da verdade, né? Não tem possibilidade de autodescobrimento, porque você vive num processo de ilusão, totalmente num processo de ilusão. Então, nós temos que entender que a primeira coisa é eu querer me conhecer. E isso que parece simples, porque muita gente chega aí, por exemplo, por um consultório fazer uma psicoterapia. O primeiro movimento que cutuca uma ferida, ele some, porque ele não dá conta, né? E tem, às vezes, nem é um movimento que te diz que você está errado. Porque eu acho que mais do que a denúncia da minha dificuldade, o maior desafio que as pessoas têm é de enfrentar as perguntas. Né? Eu me lembro do curso que eu fiz de psicologia sistêmica, de psicoterapia sistêmica, e aí a minha professora falava, né, que pergunta é algo incômodo. Ninguém gosta de pergunta. Né? Eu fico pensando, eu acho que talvez seja por isso que o Sócrates foi embora, porque o que ele mais gostava era de fazer pergunta. E o que ele fazia? Ele incomodava todo mundo, porque você dizia assim, eu acredito em Deus. Ele perguntava assim, mas você acredita mesmo em Deus? Você sabe o que é Deus? Como é que é isso que é acreditar em Deus? Essas 3 perguntinhas já dá vontade de bater no cara que faz essa pergunta, né? Porque as pessoas têm muita dificuldade. Você tem certeza que você é feliz? Olha que pergunta mais atrevida para o mundo. Né? Então, acho que tem isso aí que é uma grande dificuldade para as pessoas poderem descascar essa cebola da vida, né? Acho que o reconhecimento dos padrões que a gente tem na família, ele ajuda a gente a perceber o que é nosso, o que não é. Porque às vezes a gente tem mais facilidade de reconhecer o que é do outro e consegue perceber o que em nós está reproduzindo aquilo que é da família, aquilo que é do pai, da mãe, da avó, dos irmãos, do contexto. E talvez a partir de uma observação dessa, fique mais fácil para algumas pessoas perguntar-se diante disso, né? E o que eu realmente penso ou sinto disso? E eu já sei como que é o jeito de pensar e de sentir da minha família, mas o que eu penso? Claro que essa maneira de pensar, ela é desconfortável, porque ela requer que a gente afronte o pertencimento familiar, a ameaça da exclusão. Então, tem processos aí da mudança, do reconhecimento da gente mesmo, que eles são delicados, mas esse é um caminho essencial. Tem 2 coisas aqui no chat muito interessantes. Uma é da Edna Leite perguntando o que é sentimento. E essa pergunta é ótima. Na verdade, Edna, sentimento e emoção são vivências afetivas e psíquicas que nós temos. O que difere uma coisa da outra é que a emoção é fugaz e o sentimento é mais estrutural. Então, um vem, aparece e some com mais rapidez e facilidade. O outro permanece durante maior largo tempo. E essa estrutura pode ser uma estrutura de cimento, que é forte, fixa e que permanece ali durante um tempo, como ela pode ser uma estrutura de madeira, que fica ali durante um tempo, depois cai, muda, cede lugar para outro, como pode ser uma estrutura de isopor, que racha fácil, né? Então, nessa escadinha, né, do autoconhecimento, em cima tem sensação, depois tem emoção, depois tem sentimento, depois tem os padrões emocionais que a gente vai, então a gente vai sempre mergulhando num nível mais profundo. Eu acho que é importante, talvez,
colocar para as pessoas é que a emoção, você não é capaz de esconder a emoção. Porque ela tem um componente físico, corporal. Eu chego e te falo, Andrei, você está triste hoje. Eu vendo você. Quando é o sentimento, que é uma coisa mais estruturada, às vezes você consegue esconder das pessoas o que você está sentindo, mas emoção tem jeito. Você pode não mandar aquele palavrão. O indivíduo olha para a sua cara e sabe que os seus olhos estão soltando fagulha para poder queimá-lo. Não tem jeito. Alguém que está triste, está triste. Alguém que está alegre, né? Eu costumo falar isso, né? Quando eu falo das importâncias, né? Que a tristeza é algo que te leva para dentro, né? Ela tem o objetivo de você pensar o que está acontecendo com você. E a alegria é algo que te leva para fora, né? Que é para você levar a sua experiência para o outro, para as pessoas. Então, você não chega para ninguém, eu estou triste, porque isso não, os outros vão olhar para a sua cara e falar assim, que ridículo, né? E nem se alguém te pergunta assim, você está triste? Você fala assim, não, eu estou alegre. Não dá para acreditar, está expresso no corpo do indivíduo. Então, uma das coisas importantes, né, que a emoção é algo que é transitório entre a sensação e o sentimento. Então, ela tem um componente emocional, inclusive de liberação de hormônios, de todas as coisas possíveis, e o sentimento ele está numa escala de aprimoramento da expressão da criatura, né? Eu queria voltar também para algumas perguntas que foram feitas ali. Primeiro, ainda antes das perguntas, voltar um pouquinho para o que o Roberto estava falando, né? Que antecedendo todo aquele processo vem a responsabilização. A gente tem que estar pronto para se responsabilizar pelas nossas próprias vivências e experiências, né? Sair da vitimização, sair da acusação e realmente tomar pé do processo, né? Assumir a nossa responsabilidade, a nossa parte. Uma outra coisa que você falou, Roberto, que eu também tenho trabalhado bastante em mim, e trabalho até na yoga também, é uma coisa que a última aula que eu fiz, que foi essa terça-feira, foi muito interessante, porque a yoga te coloca em posições de muito desconforto. E há uma posição em particular que me dói muito, que exige um nível de flexibilidade, e eu sou uma pessoa endurecida, que é uma das áreas que eu trabalho na minha vida, né? Então, eu estava naquela posição e pela primeira vez, eu já venho praticando há algum tempo, eu consegui focar na minha respiração, eu consegui relaxar daquela dor, entende? Então, eu não lutei contra ela, eu não tentei mudar a minha posição, eu me rendi e respirei. E foi uma sensação incrível. Eu quis falar alguma coisa, quis fazer algum post, acabei não tendo tempo, mas foi uma experiência muito singular. Eu acho que essa experiência, que tem a ver com o que você estava falando, que ninguém gosta quando faz perguntas e começa a mexer naquilo, as pessoas saem. Uma amiga minha falou assim, eu não sei se a minha terapia está funcionando. Eu falei, mas está doendo? Ela falou muito. Então tá, então fica, porque está no caminho certo. Porque é por aí mesmo. Porque se você for à terapia e não doer, está jogando seu dinheiro fora. Vai encontrar uma outra pessoa. Em algum momento tem que doer um pouquinho. Não é um processo confortável. Então, a pessoa tem que estar realmente disposta a viver o desconforto, né, da sua realidade. E aí colocaram ali no chat se o estudo dos sentimentos, aliás, os livros, eu não sei como escrever aqui, alguém pediu para escrever o nome dos livros, é o Cultivo das Emoções, do Marlon, e Atlas of the Heart, da Brené Brown,
que eu não sei se tem traduzido para o português. Mas o que eu ia falar era da racionalização. Então, uma coisa é, tudo pode ser racionalizado, e racionalização é um processo muito fácil de defesa e de escape. Mas você pode se educar e isso não ser usado dentro de um processo de racionalização. Então, quando muitas vezes a dor vem, a tristeza vem, as perdas, as faltas, as carências, se você conseguir falar, eu estou sentindo isso é o que eu estou sentindo, mas você não sair para uma especulação, para tentar explicar, para tentar criar uma teoria do porquê, abrir espaço e falar, é isso que eu estou sentindo, se permitir sentir. E aí chega uma hora que, para mim, pelo menos é assim como funciona, eu procuro não explicar a dor. Porque quando a gente começa a tentar explicar muito a dor, a gente acaba roubando um pouquinho essa capacidade de sentir. Vai ter um tempo para as explicações, eu acho que as explicações têm o seu momento, mas é preciso que exista também um tempo só para isso, só para sentir. E é fenomenal o que acontece depois que você se permite sentir, né? A transcendência que você experimenta, às vezes você está carregando aquela dor que ela tem um peso na tua economia, e no momento em que você chora, no momento em que você sente, é como se ela fosse se esvaziando, é como se ela fosse, você vai adquirindo uma leveza de alma, e depois o entendimento ajuda também no processamento. Mas eu acho que tem que haver, não sei se a André concorda comigo, Roberto, mas eu acho que há um tempo específico para cada coisa. Você estava falando aí, eu vi no chat a pessoa comentando, né, se a gente não estaria racionalizando. Eu acho que a racionalização é uma das formas que a gente vive. No livro A Arte da Guerra, né, ele levanta que o primeiro grande problema humano, na luta humana, né, porque é um livro que fala sobre as nossas lutas internas, as nossas transformações, é a resistência. É aquilo que a gente constrói, que assim, vamos sair no domingo? Mas eu vou ter que sair de casa, eu estou com preguiça, eu passo a semana inteira dentro de casa. Vamos fazer esse trabalho, mas eu vou ter que estudar. A gente vai criando sempre coisas para não conseguir realizar as coisas. Então, a racionalização, muitas vezes, é um instrumento dessa resistência. É aonde que eu faço para que eu não tenha, na verdade, que me movimentar. Então, eu vou evitar que a racionalização chegue? Não. Mas eu não posso me permitir ficar nela. Eu acho que é esse o grande desafio nesse processo do autodescobrimento, né? Até porque o nosso autodescobrimento ele dói muito, porque a gente está caminhando vendo as nossas dificuldades. Porque o nosso olhar é para a mancha do papel. Porque se a gente se permitisse ver as nossas potencialidades, as nossas capacidades, né? A gente tem muita coisa boa que a gente faz na vida, a gente tem muito recurso bom na caminhada. Então, dói por quê? Porque, na verdade, o que incomoda hoje é a pedra no caminho, então eu preciso tirar a pedra, mas eu tenho que entender que eu tenho um caminho e, às vezes, ao lado da pedra tem um jardim maravilhoso, né, que eu não estou vendo. E que, às vezes, se eu olhar para ele, a pedra vai ser
menos pesada, vai ser menor e mais fácil de eu tirá-la do meu caminho. Né? Bonito isso. A Denise está dizendo assim: vergonha quando descobrimos certos sentimentos tão escondidos que não queremos ver. Vergonha mesmo, Denise. Não tem nada mais libertador do que essa vergonha de reconhecer. Porque a mentira que a gente conta para esconder o que é vergonhoso em nós custa um preço muito alto. E a gente tem que olhar e reconhecer: sim, eu sinto raiva, sim, eu tenho inveja, sim, eu sou ciumento, sim, eu sou possessivo, sim, eu faço isso, eu faço aquilo. Esses movimentos são reconhecer que nós somos humanos. Só que a gente vem de uma idealização de que a gente não pode ser humano, que a gente tem que ser um humano perfeito. Ou às vezes a gente vem de famílias que isso era muito importante, né? Você se comportar bem, você ser um menino, uma menina correta, ou você ter um padrão moral X ou Y, ou etc, etc, etc. Enfim, então, a vergonha de reconhecer a nossa humanidade, ela é um processo importante. Eu penso que... Eu não só penso, não, tá? Eu vivo isso, é como eu resolvi isso para mim. Que o caminho para a gente lidar com isso é desenvolver uma consciência e um compromisso de amorosidade com você mesmo. De qualquer coisa que você vir em você tratar com amor. Isso parece paradoxal, porque às vezes as pessoas entendem tratar com amor como inação, falta de atitude, falta de compromisso, falta de fazer algo com aquilo. Não é não. É você não lançar mão da chibata do julgamento contra si mesmo, para se classificar ou para se classificar de forma pesada, né? Mas para se analisar de uma forma mais leve. Eu acho que isso é um movimento que acalma, porque o caminho para lidar com essa vergonha é a gente se conquistar e a gente ter uma relação de amorosidade com a gente tão grande que a gente possa olhar e reconhecer o que tem dentro de nós sem que isso abale um núcleo de compromisso de amor conosco, né? Mas eu acho que você falou uma palavra aí que talvez seja a grande barreira da vida, que é classificar. Eu acho que nós aprendemos, faz parte da nossa cultura, classificar as coisas, classificar tudo na vida e classificar os nossos comportamentos de uma maneira muito, muito complicada. Né? Por que eu estou falando isso? A gente aprende, do ponto de vista religioso, que existe uma coisa que é o certo e uma coisa que é o errado. Todas as religiões falam disso. Né? Mas é muito interessante porque o contexto daqueles que são os grandes avatares, né, da humanidade, aqueles espíritos que vieram aqui e que não precisavam ter vindo e que vieram para nos ensinar, foi, a momento nenhum, parar porque você é bom ou ruim, porque você faz certo ou errado. Eles sempre estiveram presentes, eles sempre fizeram-se presentes. Então, eu acho que é esse problema. Eu sou feio, eu sou bonito, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou inteligente, eu sou burro, eu sou desonesto, eu sou honesto. Né? É essa classificação que a gente coloca como um rótulo que parece que é definitivo. Né? Então, quando eu enfrento essa vergonha e faço um movimento diferente, eu era desonesto. Né? Então, isso foi uma experiência
mas isso não é mais a minha experiência mais, né? Eu não me lembro, porque eu tenho muita dificuldade de guardar as coisas, mas poucos dias, numa mensagem, eu acho que era o Carlos, ele dizia assim, que a gente precisa ver no inimigo, no desafio, as coisas boas que eles trazem para a vida da gente. Que eles nos ensinam a lutar, que eles nos ensinam a buscar força, a renovar os conceitos, a mudar o caminho. Então, o problema nosso é essa classificação. Fulano é bom por causa disso, fulano é ruim por causa disso, né? Fulano é assim, que é esses extremismos que agora o mundo está vivendo muito intensamente. Eu acho que isso são coisas cíclicas. Periodicamente a gente enfrenta essa coisa toda, né? É quando a gente descobre que a gente não tem resposta para tudo, porque a gente não olhou para onde devia olhar. Então, a gente volta para o passado e aí a gente pega os nossos extremismos, né? Liberar tudo ou não liberar nada, e aí fica preso esse lugar. Eu acho que no autodescobrimento a gente vive esse desafio de aprender a não classificar ninguém nesse contexto. Suzana, está fechado. O cachorro deu uma latidinha aqui, eu desliguei para não perturbar. Concordo e vou voltar um pouquinho no que a Denise estava falando e a resposta do Andrei, lembrando uma experiência que eu tive bastante difícil e na qual virou palestra e tudo. A palestra se chama Atitude, baseada no livro Atitude, de Andrei Moreira, caso vocês conheçam. E nesse processo que eu estava passando, eu estava conversando com o Andrei, a gente estava dividindo alguma coisa com ele por WhatsApp, e ele respondeu para mim qualquer coisa assim: você tá sofrendo exatamente pela maneira como você está se classificando como uma pessoa ruim, né? Eu falava para ele que ela falou de vergonha no que se sente, e eu estava muito impactada pela força daquilo que eu chamei dos sentimentos negativos. E ele me fez uma fala que foi um pontapé inicial para eu começar a tentar rever a minha própria postura. Então, eu estava me sentindo assim, o pior dos seres humanos na Terra, né? O cocô do cavalo do bandido, como diz o outro, e ele me apontou, me mostrou que parte do que eu estava sofrendo era por causa dessa vergonha. E comecei a fazer o estudo, comecei a fazer a palestra, e comecei a olhar para mim mesma, e uma das coisas que é muito bacana, e que quem não leu, leia o livro Atitude. Ali ele traz, entre outros lugares onde Andrei tem o trabalho dele, mas nesse livro ele fala sobre essa ideia de esses sentimentos, eles estão ajudando na expansão do meu ser, né? Sair do rótulo, mas olhar se aquela experiência, se aquele momento, aquilo está levando à expansão ou ele está tirando, bloqueando a tua energia, o teu viver. E eu comecei a olhar para o que eu sinto e para o que eu vivo sob essa perspectiva, que é uma perspectiva muito mais neutra. Isso que eu estou sentindo é alguma coisa que eu preciso cuidar, porque está bloqueando o fluxo da vida em mim, está me prendendo, está me limitando, ou é alguma coisa que está trazendo vida, que está trazendo expansão, que faz com que haja um fluxo renovador dentro de mim. Então, não é você negar, não é você não tomar responsabilidade, não tomar contato, mas é
a maneira como você se aproxima daquele sentimento, sem o rótulo, sem a classificação. Porque no rótulo há julgamento. E toda vez que nós julgamos, nós separamos, nós excluímos, inclusive dentro de nós. Aprendi direitinho, Andrei? O que você acha? Uma fofa. Sabe o quê? Ele escreve e eu pratico. Gente, essa mania, isso é muito do movimento espírita, entendeu? Não pode fazer elogio, não, tem que dar uma lambada junto. Não, isso é meu e teu. Isso é não, Roberto Lúcio é igualzinho, então isso é muito da cultura religiosa. Eu não sou uma pessoa que bato em ninguém, gente. Olha a coisa. Eu sou uma pessoa tão boazinha, mas eu fico pensando, né? Há uma outra fala, e eu acho que é também do apóstolo Tiago, que ele diz que a gente não deve julgar, porque quando a gente está julgando qualquer coisa no mundo, nós estamos julgando Deus, porque o universo ele se movimenta sob as ordens da sabedoria divina, né? Então, nós não sabemos das coisas. Eu acho que eu fico vendo o tempo todo as pessoas querendo respostas prontas, né? E se incomodam muito quando a gente não dá resposta, né? Terapeuticamente, muitas vezes eu não tenho que dar resposta, eu tenho que terminar uma sessão e deixar o indivíduo ir embora com a pulga atrás da orelha. Mas o fato é que a gente tem que entender que nós não temos respostas para tudo. Então, se a gente para num campo e julga, a gente está julgando com falta de propriedade, porque eu não sei tudo para fazer esse caminho, né? Silvana aqui está perguntando qual que é o seu livro, Andrei. Coloquei. É um livro ruim dele aqui, já achei aqui. Por sinal, a maioria dos livros dele são ruins. Alguns são só fraquinhos, mas alguns são ruins, né? Tá vendo, gente? Tá vendo? Eu já fiz o que ele gosta. Eu estou fazendo o que ele gosta da coisa. Tá vendo? Eu não sou tão cruel quanto o Roberto. Eu pego mais. Bom que todos os livros foram avaliados, analisados e julgados por ele. Portanto, se saiu qualquer... Suzana, eu tinha certeza que a frase ia chegar. Eu conheço tanto que ele ia falar assim, mas quem é que deu o aval, né? Então, daí. Mas eu acho que é uma oportunidade, né? Quem pediu aí, o livro fala muito sobre isso, né? Embora ache o livro importante, maravilhoso, mas o Andrei sabe que o meu livro de paixão chama Cura e Autocura, né? Eu também gosto muito. Aquele livro é o que eu mais faço propaganda, o que mais faço meus clientes levarem lá da clínica para poderem pensar nessa coisa. Eu também gosto muito desse livro, porque ele é realmente fenomenal. Ele faz a gente se movimentar de uma forma muito, muito importante. Mas eu acho que o autodescobrimento ele também tem uma outra faceta importante, né? Porque ele não é algo que vai acontecer no tempo que eu quero. E nós não temos esse controle. E esse controle não existe porque nós não temos noção. Às vezes, para você fazer uma maquete, você tem que ter o lugar aonde vai colocar o material e tem que ter o material e a habilidade de fazer os elementos para que a maquete fique semelhante ao projeto na sua construção real. E muitas vezes eu não tenho piso, eu não tenho material, eu não tenho habilidade. Então, isso são conquistas, e essas conquistas elas têm o seu tempo.
Então, não adianta a gente querer que aconteça o autodescobrimento no tempo do meu desejo, né? Porque ele vai acontecer no tempo da minha necessidade, ou da minha possibilidade, que talvez seja o termo mais adequado. Então, as pessoas também não devem falar assim, eu não tenho capacidade para isso. Não, a gente está construindo essa capacidade na nossa vida. Andrei, você é paciente do seu processo de autodescobrimento? Ele é paciente de alguma coisa? Eu não Roberto, sei nem se... deixa ele responder. Eu só não sou paciente do Roberto, senão eu saio tão medicado, entendeu? Eu já falei com ele que eu tenho remédio para tratar dele, mas também ele perguntou assim, você quer prescrever? Eu falei assim, não, se eu prescrever, você vai perder muito da capacidade que a gente precisa, você faz assim. Ele falou assim, você quer que eu trate sua hiperatividade? Eu falei, Roberto, meu filho, hiperatividade adaptada, produtiva, bem resolvida, vai mexer nisso para você ver. Gente, mas eu estou brincando, mas porque isso de fato, eu sei que a gente já está chegando aqui no final, mas isso de fato é dos obstáculos, às vezes, que você está falando, Roberto. Acho que foi um ponto muito válido, porque, especialmente nesse mundo que a gente vive, de coisas muito instantâneas, as pessoas, e todos nós, né, a gente sofre de uma impaciência permanente, constante, e eu já me peguei, por exemplo, processando um sentimento, chorando, sentindo, fazendo tudo, para daí, alguns meses depois ou algum tempo depois, sentir tudo de novo. E aí eu viro para a Xia e falo assim, mas tudo de novo? Mas por que eu estou sentindo tudo de novo? E aí ela fala para mim, porque você não terminou de sentir. Você sentiu um tanto, mas ainda tem mais para ser sentido. Então, às vezes, a gente também tem determinadas experiências onde a gente acha que processou um sentimento, acha que fez um processo, concluiu um processo, e, na verdade, foi só um aspecto daquele processo. Então, enquanto aquela dor retornar, é porque o processo não acabou. E quando ele vai acabar? Só Deus sabe, né? Porque a gente não tem noção da profundidade, da extensão, muitas vezes, daquele processo, da quanto tempo aquele processo está com a gente. Então, eu acho que nessa hora é preciso uma entrega, é preciso paciência, é preciso focar no presente e dizer, bom, uma das coisas que me dá ânimo é sentir que eu estou em movimento. Então, tá bom, não resolveu da maneira que eu pensei, mas está aqui de novo, disponível para ser trabalhado. Enquanto a gente estiver sentindo alegria, sentindo tristeza, sentindo medo, sentindo confiança, significa que a gente está vivo. Enquanto a gente está vivo, a gente está a caminho. Esse caminho, Suzana, né, não é só o da dor, o do conhecimento, né? A lei de crescimento, ela é uma lei, como quando você estuda. Você vai aprender as letras, juntar as letras, aí você depois vai estudar. A matéria do ano é português, o ano que vem é português de novo, mas numa outra perspectiva, num outro meio, numa outra profundidade, com uma outra capacidade. Né? Eu fico falando, né, que tem coisas que acontecem, que são movimentadas pela vida e não são tão grandes, mas se eu tivesse estudado, aí eu vou falar as duas palavrinhas, a bendita e maldita da física, agora eu não tinha nem... Foi uma das poucas médias que eu perdi na minha vida, foi com a tal da física, porque aquilo era um sofrimento. Eu não tinha maturidade para entender aquilo. Hoje eu tenho uma visão, aquilo me convida a alguma coisa, não me encanta, não, porque eu acho que aquilo né, para quem tem cabeça no emocional, a física não é muito fácil, não. Mas eu teria uma capacidade diferente de entendimento. E eu acho que
Da mesma forma que as matérias se ampliam a cada ano, à medida em que eu vou vendo o processo de autodescobrimento, isso se amplia, isso se modifica. É isso. E com essas palavras inspiradas de Suzana de Ângeles e Roberto Luiz, entendeu? A gente vai encerrando a nossa live. Se Você deixar... viu que nós ganhamos uma porretada no final. Sessão final. Queridos, uma alegria conversar com vocês. Pessoal, obrigado por ter nos acompanhado aqui. Esse bate-papo público, né, que vai ficar gravado, vai ficar aqui no canal. Suzana também vai postar no dela, e Roberto também, se quiser. E vocês fiquem à vontade para partilhar, para dividir. Nós estamos caminhando para conversas cada vez mais afetivas, descontraídas, informais, que não deixam de ter profundidade, né, sobre os temas que a gente quer e que são importantes. Sobretudo nesse tempo, que é tempo de olhar para dentro, tempo de mergulho interior. Então é isso. Se vocês quiserem falar algo para encerrar... Só um beijo. Um beijo, foi ótimo. Com certeza faremos outros. Tá certo. Um beijão. Gente, beijo para vocês. Tchau, tchau. Beijão, querido.